Passando para outra notícia importante de hoje. As Forças de Defesa de Israel e a Polícia de Fronteira aqui em Israel fizeram uma tentativa frustrada hoje de desmantelar um posto avançado não autorizado, estabelecido por um grupo de civis israelenses dentro da cidade palestina de Qusra, na Cisjordânia, não muito longe de Nablus. Depois que o plano do exército aparentemente vazou para a mídia, dezenas de ativistas israelenses foram em massa para a área em apoio ao posto avançado. Bem, o episódio, que já dura 3 dias, envolve a ocupação temporária de uma casa palestina e o cerco a outra. Isso ocorre após uma tomada semelhante e não autorizada de uma casa palestina, podemos dizer, em outra cidade próxima, algumas semanas atrás. E um aumento acentuado na violência e uma lista crescente de atos provocativos por civis israelenses no território disputado. Estamos com Daniela Weiss. Ela é a líder do movimento de assentamento Nahalat e ex-prefeita de Kedumim, lá também. Obrigado por participar do programa aqui esta noite. Ressaltou que as ações em Qusura não são autorizadas e que tanto os civis quanto qualquer agente de segurança envolvido em atividades ilegais serão responsabilizados. Mas, pelos vídeos, parece ser tudo jovens, rapazes, talvez adolescentes. Olha, eu entendo que isso não é terrorismo como os palestinos passaram a definir nessas áreas, claro. Eu sei de tudo isso, mas você pode justificar e explicar essa atividade agora? Na minha opinião, o que está acontecendo agora perto de Qusra e em outros lugares é um combate contínuo por áreas que foram tomadas pelos árabes. É o oposto do que está sendo dito na mídia. Os acordos de Oslo não são respeitados pelos árabes. E o que esses jovens, e não só eles, eu me incluo no esforço para proteger propriedades do governo que deveriam ser liberadas e usadas para o desenvolvimento das comunidades judaicas. E elas estão sendo constantemente. Comece com a divisão ABC, que, para começar, a divisão dos acordos de Oslo. Certo. As áreas ABC são uma divisão artificial para começar. Mas mesmo com essa divisão artificial, quem toma posse das propriedades na área C são os árabes. O que a jovem geração de colonos faz é tentar proteger as terras do governo para o futuro desenvolvimento dos assentamentos. E isso, claro, não é aceito pelos árabes. Eu digo claro, porque eles querem essas terras para suas aldeias. E nós as mantemos para o futuro dos nossos comunidades. Sim, não há dúvida de que é disputado. Sim, não há dúvida. É um território disputado. E eu posso ver isso. Mas eu quero trazer outro aspecto disso. Mas, em geral, você sabe, os israelenses, e vou falar de forma geral aqui, podem entender, sabe, a animosidade em relação aos palestinos nessas áreas. O que, no entanto, não foi caracterizado de forma geral ou manifestado em vigilantismo ao longo das décadas de assentamento israelense ali. Então, eu defendo essa comunidade, mas os confrontos com o exército, sabe, são homens e mulheres comuns de todo o país, servindo no momento mais difícil, talvez, da história das Forças de Defesa de Israel. Os bloqueios, sabe, os confrontos com eles. Sabe, esse confronto com o nosso próprio povo me parece imperdoável, assim como para a maioria de Israel. Vou falar, talvez, sobre a parte mais imperdoável dessa história. Isso provavelmente está nos dividindo, eu diria, mais do que intimidando os palestinos. Sabe, qual é a sua resposta? Vou te dizer, falando com alguém cuja família faz parte do exército, quero dizer, membros da minha própria família estão servindo como oficiais. Sim. E soldados no exército. Até mesmo em nossa casa, à mesa, meus bisnetos foram informados por suas mães que seus pais estão na Síria. Não há nada com o que se preocupar. Quando penso nisso, que a Síria costumava ser o inimigo mais assustador. Quer dizer, colocar uma espécie de confronto entre o exército e os colonos é algo muito artificial. Nós somos iguais. Nós somos o exército, nós somos os colonos. Mas esse é o resultado disso, esse evento, e eu sei disso. Olha, as pessoas que vivem nessas áreas, incluindo sua família, eu sei, servem em postos de altíssimo nível, são os heróis de Israel e agora, sem dúvida alguma, estão muito motivados para servir ao país. E isso é algo do qual as comunidades têm muito orgulho, com razão, mas isso realmente causa um problema. Então, quer dizer, acho que o governo comete um grande erro
quando força certos postos avançados, graças a Deus, nos últimos 2 anos, houve um grande crescimento no número de colonos, graças ao Smotrich, ao Israel Katz e ao Netanyahu. Mas ainda há um debate acontecendo sobre a área B. E eu apoio muito o assentamento em terras do governo na área B. Porque os acordos de Oslo perderam o direito de existir por causa do 7 de outubro, por causa dos ataques contínuos. Recentemente, ouvimos sobre o ataque que terminou em 2 assassinatos perto da vila de Tel. Qual foi o motivo do ataque? E você viu falando de vídeos e fotos mostrando o que está acontecendo. Qual é o sentido de apedrejar pessoas que estão apenas fazendo uma caminhada? E vimos exatamente que as pessoas estavam apenas caminhando, que era um ato natural, nada além disso. Não estavam tomando posse de propriedade, não estavam confrontando, e mesmo assim foram apedrejadas. Apedrejar virou quase um esporte olímpico. E pior do que isso. Sim, não, pior do que isso. Para qualquer um dos palestinos da Cisjordânia, entendem que as ameaças são reais e muito mais graves do que as que eles enfrentam. Não é realmente Cisjordânia, aceitável. é uma área estreita. É a maior parte do território entre o rio e o mar. O local de nascimento de Israel fica nesta margem. E não é apenas uma margem, é uma área importante. É uma área importante. É Beit Betel da Bíblia. Bem, eu uso Shiloh o termo como da um Bíblia. termo internacionalmente reconhecido. Mas é Sim, claro que eu a retórica sei, mas deles quero envolve dizer- isso. Muito mais do que o que definimos como a Cisjordânia, claro. Sim, Daniel Levi, certo. obrigado por estar aqui, por estar conosco sobre esse assunto. Obrigado por compartilhar sua perspectiva. É importante para o mundo ouvir. Obrigado. Obrigada. Vamos trazer esse assunto para o estúdio também. E, Jonathan, vamos apenas dizer, olha, a violência cometida por judeus na Cisjordânia lá agora, sabe? Seja ela justificada ou não, isso está gerando muita repercussão negativa para Israel agora. Críticas, quero dizer, sendo rotulada como terror judaico. Até mesmo por pessoas como Brad Stevens, sabe? Caras que sempre nos defendem em todos os lugares. Sabe? Descreva as complexidades, as possíveis soluções e o risco de algo parecido até mesmo com uma guerra civil, sabe? Nesse tipo de cenário para Israel. É extremamente complexo. Já se passaram 34 anos desde o Acordo de Oslo. Tenho que dizer que concordo com algumas coisas que Daniela disse, porque existe um acordo em vigor. E durante a maior parte desses anos, ele foi realmente sabotado pelos palestinos, enquanto Israel realmente fez vista grossa. E essa realidade está mudando agora. O que estamos vendo é que, pela primeira vez, Israel está realmente reagindo. Parte disso é institucional, com a construção de muitas novas comunidades e com as famosas ou notórias fazendas, dependendo do seu ponto de vista. Elas são muito significativas para realmente tomar o território e impedir a expansão dos assentamentos árabes, os ilegais, nas áreas C e B. E o que estamos vendo agora são confrontos intensificados. Agora, existem problemas estruturais israelenses na Judeia e Samaria. O primeiro e mais importante é que não há aplicação da lei suficiente. O fato de vermos esses eventos, e o fato de que a polícia e as FDI demoram muito para responder e têm dificuldade em Policiar e esse é um em problema muitos que eu desses acho que, sabe, isso não deveria surpreender nenhum tomador de decisão israelense. Deveria haver uma aplicação da lei muito mais rigorosa, principalmente por parte da polícia, para lidar com civis israelenses e justiceiros israelenses. E eu condeno fortemente, sabe, qualquer israelense que faça coisas que são ilegais, mas especialmente aqueles que ameaçam ou atacam as forças de segurança israelenses. Isso é exatamente a última coisa que eles deveriam fazer. E eu acho que isso mancha cidadãos que, fora isso, são cumpridores da lei, corajosos e patriotas, com a imagem que, na verdade, não sei eles são. se concordo que isso seja verdade.